mais do estudo do livro Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg. Então, vamos lá. Nós paramos no capítulo 4, para quem tiver o livro, na página 57, aqui no livro físico. Então, o título: Identificação e expressão de sentimentos. Eu esqueci de fazer a sua meditação, mas agora foi, Sandra. Você a meditação? Vou seguir. Identificação e expressão de sentimentos. O primeiro componente da CNV é observar sem avaliar. O segundo é expressar como nos sentimos. O psicanalista Rollo May afirma que a pessoa madura torna-se capaz de separar sentimentos em várias nuances, experiências fortes e emotivas, ou outras delicadas e sensoriais, tais quais os diferentes trechos de uma sintonia. No entanto, para muitos os sentimentos são as palavras de May, limitados como as notas de um toque de clarim. O alto custo dos sentimentos não expressos. Nosso repertório de palavras para rotular os outros costuma ser maior do que o vocabulário para descrever claramente nossos estados emocionais. Passei 21 anos em escolas americanas e, em todo esse tempo, não me lembro de me perguntar se eu estava bem. Os sentimentos simplesmente não eram considerados importantes. Valorizava-se a maneira certa de pensar, segundo a definição daqueles que detinham cargos hierárquicos e de autoridade. Somos ensinados a estar voltados para os outros, em vez de ter contato com nós mesmos. Aprendemos a sempre imaginar o que os outros já acham o que é certo ou dizer e fazer. Uma interação com uma professora quando eu tinha uns 9 anos demonstra como pode começar o distanciamento dos próprios sentimentos. Uma vez, eu me escondi numa sala de aula porque alguns meninos me esperavam do lado de fora para me bater. Uma professora me viu e pediu para que eu saísse da escola. Quando expliquei que estava com medo de sair, ela declarou: menino grande não sente medo. Alguns anos depois, quando comecei a praticar esportes, isso se reforçou. Era típico dos treinadores valorizar atletas dispostos a dar tudo de si e continuar jogando, sem que importasse a dor que sentisse. Aprendi a lição tão bem que, certa vez, joguei beisebol por um mês com o pulso quebrado. Numa oficina de CNV, um universitário falou do colega de quarto que ligava o aparelho de som tão alto que ele não conseguia dormir. Quando lhe pedi que expressasse o que sentia nessa situação, o estudante respondeu: sinto que não é certo tocar música tão alto à noite. Expliquei que, quando ele dizia a palavra sinto seguida de que, estava expressando uma opinião sem revelar seu sentimento. Pedi que tentasse novamente expressar seu sentimento e ele respondeu: acho que, quando as pessoas fazem coisas como essa, existe um distúrbio de personalidade. Expliquei que aquilo era uma opinião, não um sentimento. Ele fez uma pausa pensativa e então anunciou com veemência: não tenho absolutamente nenhum sentimento a respeito disso. Era óbvio que esse estudante tinha fortes sentimentos a respeito daquilo. Infelizmente, não sabia tomar consciência deles, quanto mais expressá-los. Essa dificuldade de identificar e expressar sentimentos é comum. E, por experiência própria, é bastante comum entre advogados, engenheiros, policiais, executivos e militares de carreira. Pessoas cuja formação profissional as desencoraja a manifestar emoções. Para as famílias, o preço torna-se alto quando um familiar não consegue comunicar suas emoções. Reba McEntire, cantora de country western, escreveu uma música depois da morte de seu pai e a intitulou The Greatest Man I Never Knew, o homem mais esplêndido que jamais conheci. Ao fazê-lo, sem dúvida, ela expressava os sentimentos de muitas pessoas que nunca conseguem estabelecer a ligação emocional que gostariam de ter com os pais. Quase sempre ouço afirmações como: não me interprete mal, sou casada com um homem maravilhoso, mas nunca sei o que ele está sentindo. Uma dessas mulheres insatisfeitas trouxe o marido a uma oficina, durante a qual ela lhe disse: sinto
como se tivesse casada com uma parede. O marido, então, fez uma excelente imitação de parede. Ficou sentado, calado, imóvel. Exasperada, ela se virou para mim e exclamou: veja, é isso que acontece o tempo todo. Ele fica parado e não diz nada. É exatamente como se eu estivesse vivendo como uma parede. Respondi: essa está me parecendo que você se sente solitária e quer uma ligação emocional maior com seu marido. Quando ela concordou, tentei mostrar que era improvável que afirmações como sinto que estou vivendo como uma parede despertasse a atenção do marido para os sentimentos e desejos dela. Na verdade, era mais provável que fossem ouvidas como críticas do que como convite para se conectar com os sentimentos de uma mulher. Além disso, esse tipo de afirmação frequentemente constitui um juízo que afinal se concretiza. Por exemplo, o marido ouve críticas por agir como uma parede. Por exemplo, o marido ouve críticas por agir como uma parede, fica magoado, desencorajado e não responde, confirmando assim a imagem de parede que a mulher tem dele. Os benefícios de enriquecer nosso vocabulário de sentimentos são evidentes, não apenas em um relacionamento íntimo, em relacionamentos íntimos, mas também no mundo do trabalho. Eu vou fazer uma pausa agora para comentários. Está aberto para fazerem comentários. Eu vou fazer um comentário aqui. Então, esse início, ele traz uma coisa muito interessante, né? Eu estava até fazendo uns rascunhos aqui para mostrar a vocês. A primeira questão é a questão da dificuldade de se expressar, né? Então, aqui eu fiz um desenhozinho, vocês vão ver, e o bonequinho está dizendo, questão do expressar-se. E o bonequinho diz, não tenho nenhum sentimento a respeito disso, que é o que ele fala aqui. Quando ele força uma pessoa a dizer qual é o sentimento que você está sentindo em relação a algo, numa conversa que ele tem aqui com um estudante, e o estudante começa a dizer coisas que não eram sentimentos, e aí, por fim, ele continua forçando, isso não é sentimento, isso não é sentimento. E aí, por fim, ele força e a pessoa diz, o rapaz diz, eu não tenho nenhum sentimento em relação a respeito disso. E aí eu trago a questão, e aí a gente vai ter uma outra conversa que ele tem com uma mulher, que a mulher diz, qual é o seu problema com seu marido? Aí ela diz, eu falo, e ele não responde. E me dá a sensação de que ele é uma parede. E eu já disse a ele a mesma coisa. Quando ela diz a ele, você parece uma parede, eu falo e você não me escuta. E aí, cada vez que ela diz isso, mais ele materializa a parede. Então, ele fica... E não fala mesmo, porque ela não expressou a necessidade. Ela simplesmente disse, eu falo e você não me ouve. E aí parece uma parede. E aí o cara, cada vez que ouve isso, cada vez ele fica mais irritado. E aí eu fiz uma reflexão aqui, pensando, a gente tem a mulher como ela é o elemento terra e o homem é o elemento luz, só que ele não se percebe ainda como luz, né? Por quê? Porque ele foi apagado isso dele, sempre dizendo, homem não tem sentimento, não expressa sentimento, não chora, senão é fraco, né? E tem algumas profissões, inclusive, que ele coloca aqui que isso é bem claro, o advogado, o militar. Ele até coloca aqui algumas profissões que requer essa rigidez no masculino, né? No elemento masculino. E a mulher é o elemento da sensibilidade, né? Então, tudo é muito forte para ela, fica muito sensível. E aí, hoje, então, se eu já agora análise a minha. Se esse homem, ele não, o masculino, né? Ele é obrigado a não ter sentimentos, ele começa a agir dessa forma, né? Ficando um pouco mais indiferente a sentimentos, a gente vai ter essa diferenciação entre a mulher sensível e o homem insensível. Só que, na verdade, ele não é insensível. Ele foi moldado a ser, né? E a gente está vendo essa mudança de comportamento do homem, porque ele começa a não... Na sociedade agora que está tudo vindo muitas claras, e ele é a própria luz, ele é luz, então ele está tudo muitas claras, ele está também nesse conflito, né? Existe hoje esse conflito. E assim, e um melhoramento.
porque ontem mesmo eu conversei com um rapaz, um senhor de 56 anos, e ele colocou que ele era muito mais duro, né? E ele era muito rígido, e que agora já se mostrava um pouco mais sensível às coisas. E aí eu disse a ele disse, mas eu sinto que eu ainda sou rígido em algumas coisas. E eu disse a ele, mas se você já se percebe que está sendo rígido em algumas coisas, você já está em processo de mudança, né? E o importante é isso, porque é necessário a rigidez muito, por exemplo, a rigidez o masculino tem sofrido bastante nesse processo, né? Porque muitas mulheres estão no mercado de trabalho, e aí há uma concorrência porque ela vem com a energia da terra, né? Do, do plantio, de frutificar, e onde ela chega, ela traz harmonia, e termina sendo, e às vezes ele se sente ameaçado, né? Estou falando já do masculino dentro do mercado de trabalho. Então, e as mulheres entraram muito no mercado de trabalho, né? Então, assim, mas é um momento onde esse masculino e esse feminino começam a se olhar e entender que eles vêm do mesmo processo cósmico, né, vamos dizer assim, e que tem que ter... e não existe mais isso de que ele tem que ser o homem rígido, porque quando ele é muito rígido, ele está sendo rígido com ele mesmo, está sendo violento com ele mesmo, né? Hoje, praticamente, eu estou puxando a coisa da violência com a gente mesmo, não com o outro, porque a gente também, às vezes, né, se pune, e foi isso que eu vi aqui. Eu fiz até um desenho da mulher aqui ela, quando vê, ela não vê o marido, ela vê uma parede, né? Então, mas isso aqui ele também traz uma coisa que é o seguinte: na hora que ela diz eu vejo uma parede, ela está cocriando uma parede. E aí ele coloca aqui, ela tem que mudar a forma de dizer isso. Em vez de dizer eu vejo uma parede, que você não escuta, e dizer, por favor, seria possível me escutar, pelo menos agora? Então, é outra forma. Isso que é comunicação não violenta, a comunicação de expressão do ser, quer dizer. Abra aí para alguém, passa o bastão da fala. Bom dia. Ô, Sandra, e nesse caso, ele também, por ela falar, eu te vejo como uma parede, a parede é algo concreto, duro, então forte. E talvez na fraqueza dele ele se sente forte assim, né? Ela falando isso reforça que ele é forte, porque no fundo ele se sente fraco e alguém falando que ele é forte, ele se sente poderoso. Não pode ser assim também, né? Na visão dele. Sim, ela reforça, né? Reforça nele essa sensibilidade, né? E não traz ele para a realidade de modificação, de mudar. Então, o olhar do Marshall Rosenberg é esse olhar, porque ele traz o histórico dele, ele estudou muito o trabalho do indiano, Ai, Jesus, agora fugiu o nome. Peraí, todos aqueles estudos... Oi? Não, é do... Ai, Jesus, sinto muito, me perdoe, fugiu da mente. Mas, assim, todo histórico da Índia, indiano, do yoga, né, do sentimento. Então, isso ele traz muito forte, porque a gente, onde nós estamos, né, numa outra cultura, a gente é a cultura mais do consumismo, né, uma cultura mais como eu sou do Nordeste, muitos anos aqui a gente tinha Casa Grande Senzala, né? Acho, não sei se vocês ouviram falar do Gilberto Freire, que escreveu um livro sobre Casa Grande Senzala. E no Nordeste existiam a Casa Grande, né, onde tinham as grandes famílias, e o resto tudo era senzala. Não é que fossem senzalas que existiam de fato, porque já estava tudo abolido, mas sempre era
E isso perdura, né? Porque quando a gente vê as relações diferenciadas entre cores e outras coisas, né? E culturas e tudo mais, a gente na cultura que estamos, a gente sempre vai ter, parece que vem da mente aquilo e às vezes a pessoa é agressiva com pessoas desnecessário, né? Então, porque vem esse sentimento no Nordeste da Casa Grande Senzala, no Sul eu não sei qual é mas era dos coronéis, né? Tem tanta novela que expressava isso, né? A questão dos coronéis. Então, isso ainda é muito forte. E quando a gente pensa numa mudança, a gente tem que pensar nessa mudança mesmo. Quando se fala nova terra, né? Se fala muito hoje sobre a nova terra. Essa nova terra é também resgatar esse humano, né? Eu tenho estudado, eu estou muito em cima desses robôs que estão surgindo agora, né? Analisando esses robôs, tem vindo muito para mim. Quando a gente começa a pensar em alguma coisa na internet, tem tudo, por exemplo, né? Isso, a rinça, exatamente, Regina Célia, não violência. A história do Rosenberg começa exatamente com a rinça, quando ele começou a conhecer sobre essa prática da não violência. Então, é uma coisa milenar, né? O que ele traz aqui é algo milenar que sempre está impulsionado, porque é real, é necessário. Então, assim, é aquilo vai perdurar. Enquanto a gente não fizer as mudanças necessárias nesse humano, a gente não tem que descansar, né? A gente tem que fazer parte da gente. É pequena? mas a gente está aqui, está falando, está se expressando, né? Daqui a pouco isso aqui está no YouTube, alguém vai ver. Então, né, é importante que as pessoas comecem a entender que elas não precisam ficar escravas do conhecimento, escravas de... E nem assim, eu não tenho que ser a pessoa que segue fulano o tempo inteiro, porque fulano é o dono da verdade, não. Ele é tão aprendiz quanto qualquer um, né? E aí a gente tem que ter o livre arbítrio e sabedoria, que está lá na Bíblia, de discernir o que é bom para mim e o que não é bom para mim. E aí é por esse caminho. E o masculino chega aqui para que a gente possa fazer novas reflexões sobre esse homem e essa mulher, né? Que quando se unem, eles têm o poder de fazer existir alguém no mundo, né? Então, eles materializam um outro corpo, né? Nascem os filhos. Então, a gente tem que começar a pensar dessa forma holística mesmo, desse homem, dessa mudança desse homem e da mudança da mulher, porque na hora que essa mulher diz assim, você é uma parede, ela reforça aquilo que ele já sabe o que é, né? Então, é na hora quando ela tem que mudar também a chave de como se comportar diante dele. Vamos continuar com o texto, depois tem gente nova aqui, a Regina chegou, obrigada, Regina, Carla. Cris, Diga, Sandra, nessa parte da mulher que me chamou muito a atenção assim também, é as linguagens do amor. Às vezes, a mulher comunica de um jeito, o homem do outro, e tem esse confronto, né? Então, aqui, para mim, fica assim, bem visível que há uma diferença ali do que é para um, para o outro, a comunicação. Às vezes a gente vai ver o lado dela, se a gente vê, ela está vendo uma parede, mas às vezes é a forma como o homem se comunica, a linguagem dele, que às vezes a gente também não entende e quer só resolver o que é da gente. Então, para mim, ficou assim, bem, né, característica essa linguagem. E do primeiro caso do rapaz, né, eu fiquei muito me questionando, porque quando as pessoas fazem as perguntas para a gente nunca dá a resposta direta, fica rodeando para falar o que realmente foi perguntado, ou o que eu não quero responder, ou o que eu não quero ver. Então, do primeiro ali, ou também bateu assim, o homem principalmente, ele não foi ensinado a dar resposta daquele jeito sentimental, o homem é mais direto, assim é a cultura dele, assim é passado para nós. Hoje,
a gente já procura educar os filhos com uma forma diferente, né? Para que ele veja a mulher como mulher, não daquela cultura rígida, né? Como você falou lá dos casarões. Então, o que me chamou a atenção nessa leitura foi esse foco mesmo, de não dar a resposta que se é para dar, e a mulher que entrou muito, encaixou a linguagem do amor. Não sei se vem o intuito do livro é esse, como eu comecei Não, hoje, né? perfeito, perfeito. E aí você me puxou uma questão que é a mulher que educa, né? Então, essa rigidez, ela também perpassou pela mulher, né? Porque ela diz, não, você é homem, tem que ser assim. Chegou o menino, apanhou na escola, a mãe diz, não, meu filho meu não vai apanhar, não. Pega o menino, leva lá e diz, agora bate, né? Então, a mulher também tem... É por isso que os dois têm que começar a visualizar novos horizontes, né? Porque é uma cultura ela está engessada e que precisa ela ser remodelada, porque a gente precisa de uma sociedade mais harmônica, né? Menos, porque a gente chegou no limite de violência que tudo vira violência, né? Numa conversa na internet, daqui a pouco está o caos. Então, assim, porque a gente não se escuta mais, né? E também o papel da mulher no que ela vai para o trabalho e às vezes, e assim, não está realmente firme e forte na educação do filho, mas às vezes preocupada só com ela mesma, né? E prover a casa e fazer as coisas que tem que fazer também, e aí termina achando que a escola é que tem esse papel maior, né? E a escola também não tem esse papel, então fica essa confusão, né? Mas sempre é tempo de que a gente possa se melhorar, tanto o homem quanto a mulher. Vamos dar prosseguimento? Vamos lá, Lívia. Vamos. Os benefícios de enriquecer nosso vocabulário de sentimentos são evidentes não apenas em relacionamentos íntimos, mas também no mundo do trabalho. Certa vez fui contratado para dar consultoria aos membros do departamento de tecnologia de uma grande empresa suíça. Eles estavam incomodados com a descoberta de que funcionários de outros departamentos os evitavam. Quando se perguntou aos funcionários o motivo disso, eles responderam: detestamos consultar aquelas pessoas. É como falar com um bando de máquinas. O problema diminui depois que passei algum tempo com os membros do departamento de tecnologia e os estimulei a expressar mais a sua humanidade na comunicação com os colegas. Em outra oportunidade, eu estava trabalhando com os administradores de um hospital que andavam preocupados com uma reunião iminente com os médicos do estabelecimento. Os administradores mostraram-se ansiosos para que eu lhes apresentasse como deveriam utilizar a CNV para convencer os médicos a apoiar o mesmo projeto que muito recentemente eles haviam rejeitado, por 17 votos a 1. Mudando de voz para assumir o papel de administrador numa dramatização, comecei dizendo: estou com medo de abordar esse assunto. Preferi começar dessa maneira porque percebi que os administradores estavam amedrontados porque logo voltariam a confrontar os médicos. Antes que eu pudesse continuar, um dos administradores me interrompeu para protestar. Seja realista, nós nunca diríamos aos médicos que estamos com medo. Quando perguntei por que parecia tão impossível reconhecer que estavam com medo, ele respondeu sem hesitação: se confessasse que estamos com medo, eles nos estraçalhariam. A resposta não me surpreendeu. Já ouviram muitas vezes as pessoas dizerem que jamais conseguem se imaginar expressando seus sentimentos no local de trabalho. Entretanto, fiquei satisfeita ao saber que um dos administradores efetivamente decidiu arriscar expressar sua vulnerabilidade na temida reunião. Em vez da abordagem habitual de parecer estritamente lógico, racional e impassivo, ele preferiu expressar seus sentimentos e os motivos para que os médicos mudassem de posição. Ele percebeu a diferença na reação deles. No final, ficou surpreso e aliviado quando,
Em vez de ter sido estraçalhado pelos médicos, estes reverteram sua posição e apoiaram projetos por 17 votos a 1. Aquela reviravolta impressionante ajudou os administradores a perceber e enaltecer o poder do impacto de expressar a vulnerabilidade de cada um, até mesmo no local de trabalho. Por fim, vou contar um incidente pessoal que me ensinou os efeitos de esconder sentimentos. Eu estava dando um curso de CNV para um grupo de estudantes de zonas urbanas degradadas. Quando entrei na sala do primeiro dia, os alunos que conversavam animadamente ficaram quietos. Bom dia. Cumprimentei. Silêncio. Senti-me muito incomodado, mas tive medo de revelar isso. Ao contrário, prossegui com meu modo mais profissional. Neste curso, estudaremos um processo de comunicação que, espero, vocês acharão útil para o relacionamento em casa e com os amigos. Continuei a apresentar as informações sobre a CNV, mas ninguém parecia estar escutando. Uma moça, vasculhando sua bolsa, tirou de lá uma lixa e começou a lixar vigorosamente as unhas. Os alunos perto das janelas colocaram o rosto no vidro, como se estivessem fascinados com o que acontecia na rua lá embaixo. Comecei a me sentir cada vez mais desanimado, mas continuei sem dizer nada. Finalmente, um aluno, que de certo tinha mais coragem do que eu mostrava ter, disparou. Você odeia estar com negros, não? Fiquei atordoado, mas percebi imediatamente como eu mesma contribuíra para esse entendimento dos estudantes por tentar esconder meu desconforto. Eu estou nervoso, reconheci, mas não porque vocês são negros. Minha sensação veio do fato de não conhecer ninguém aqui e desejar ter sido aceito quando entrei na sala. Essa revelação da minha vulnerabilidade teve um efeito perceptível nos alunos. Eles começaram a perguntar sobre mim, a contar coisas sobre eles mesmos e a demonstrar curiosidade para a comunicação não violenta. Sentimento versus não sentimentos. Uma confusão comum gerada pela linguagem é o uso do verbo sentir sem realmente expressar nenhum sentimento ou sensação. Por exemplo, na frase, sinto que não consegui um acordo justo. A palavra sinto poderia ter sido substituída com mais precisão por penso, creio ou eu acho. Em geral, os sentimentos não são expressos claramente quando a palavra sentir é seguida de temos como que, como se. Sinto que você deveria saber isso melhor do que ninguém. Sinto-me como um fracassado. Sinto como se estivesse vivendo com uma parede. Pronomes como eu, ele, ela, eles, isto, etc. Sinto que eu tenho de estar constantemente disponível. Sinto que isso é inútil. Nomes ou palavras que se referem a pessoas. Sinto que Lúcia tem sido bastante responsável. Sinto que meu chefe está sendo manipulador. Aí tem que diferenciar sentimentos de pensamentos. Por outro lado, não é preciso usar a palavra sentir quando de fato expressamos um sentimento ou uma sensação. Podemos dizer, estou me sentindo irritado, ou apenas estou irritado. Na CNV, distinguimos as palavras que expressam sentimentos reais e daquelas que assimilam o que pensamos que somos. Uma descrição do que pensamos ser. Sinto que sou um mau violinista. Nessa afirmação, avalio minha habilidade como violinista, em vez de expressar claramente meus sentimentos. Expressões de sentimentos verdadeiros. Eu me sinto decepcionado como violinista. Sinto impaciência comigo mesmo como violinista. Sinto-me frustrado como violinista. O sentimento real por trás da autoavaliação de mau violinista pode ser de decepção, frustração ou de outra emoção. Da mesma forma, é útil diferenciar palavras que descrevem o que pensamos que os outros estão fazendo à nossa volta de palavras que descrevem sentimentos reais. Eis algum exemplo de afirmações que podem ser facilmente confundidas com expressões de sentimentos. Na verdade, elas se revelam mais sobre o que achamos que os outros se comportam do que sobre o que realmente estamos sentindo. Sinto-me insignificante para os meus colegas de trabalho. A palavra insignificante indica que como eu acho que os outros estão me avaliando. E não é um sentimento real, que,
Nessa situação, poderia ser: eu estou me sentindo triste, ou sinto-me desestimulado, sinto-me incompreendida. Aqui a palavra incompreendido indica minha avaliação do grau de compreensão de outra pessoa em vez de um sentimento real. Nessa situação, posso me sentir ansiosa ou chateado com alguma outra emoção. Sinto-me ignorado. De novo, trata-se mais de uma interpretação de ações dos outros do que de uma afirmação clara de como me sinto. Sem dúvida, terá havido momentos em que pensamos estar sendo ignorados e nosso sentimento será sido de alívio, porque queremos ficar sós. Da mesma forma, houve outros momentos em que nos sentimos magoados por ser ignorados, porque queremos envolver-nos. Palavras como ignorado expressam-se como interpretamos ou os outros, não como nos sentimos. Veja uma amostra de palavras que podem ser usadas dessa maneira: ameaçado, atacado, aviltado, coagido, cooptado, criticado, desacreditado, desamparado, desapontado, diminuído, enclausurado, encurralado, enganado, ignorado, intimado, mal compreendido, maltratado, manipulado, menosprezado, negligenciado, podado, pressionado, preterido, provocado, rejeitado, sobrecarregado, subestimado, traído, usado. Vou fazer uma pausa agora para comentários. Alguém quer comentar? Estou trazendo à luz aqui, a gente tem... É muito interessante a questão do... Como é sutil, né? Quando a gente está usando sentimento ou não. A fala é tão sutil, né? Porque, de repente, a gente acha que está falando sobre o sentimento e não está. E aí, eu vou abrir aí, eu falo muito, vou abrir aí para vocês fazerem comentários. Luzanira, gostaria de comentar? Então, vamos lá, deixa eu puxar aqui um pouquinho. Eu sempre estou ilustrando hoje, viu? Hoje eu estou ilustradora. Então, aqui eu fiz um desenho, esse desenho inicial, a gente vai ter o bonequinho dizendo... Cadê? Ele botou assim: estou com medo de abordar esse assunto. Aqui ele fala: estou com medo de abordar esse assunto. Né? Então, aqui ele está no trabalho, né? Então, aqui ele coloca que era uma reunião com os médicos, e aí esses funcionários do hospital não queriam estar vulneráveis aos médicos, pelo fato dos médicos serem, né? São médicos, então, aí não queria expressar o sentimento que estava vulnerável. Então, mas eles colocam para o Rosenberg: estou com medo de abordar esse assunto. E, ao mesmo tempo, colocam para o Rosenberg: jamais diríamos isso. Então, eu fiz um outro desenho onde ele vai colocar: jamais diríamos isso. Ou seja, de dizer a verdade, de que está... de ir para uma reunião e dizer: estou aqui com vocês, né, caros médicos, estou aqui com vocês, mas não é muito fácil estar nesse papel de dialogar com vocês. Então, só que as pessoas têm medo de dizer isso, né? Então, para não se sentir vulnerável, porque a cultura coloca que se você se tornar vulnerável, alguém vai passar por cima de você, de trator. E aí eu coloquei também mais esse desenho na escola, e aí foi o próprio Rosenberg que estava na escola, e aí ele teve que ser vulnerável, que ele trabalha com a vulnerabilidade, que estão os meninos que não estavam prestando atenção na aula, virando a cara, olhando pela janela, fazendo tudo menos prestar atenção. E aí eles colocam: estou com medo, para os alunos, e porque o meu desejo é ser aceito por vocês. Porque um deles disse assim: você odeia negro. Era uma comunidade de negros. E ele era um americano, né? Então, aí ninguém estava prestando atenção porque achava que julgaram que ele odiaria eles próprios, né? E aí ele diz: não, na verdade, eu estou com medo de estar aqui e não ser aceito por vocês. Meu desejo é ser aceito por vocês. Então, mudou a relação com esses alunos, né? Eu fiz aqui só para a gente ver. Depois eu boto lá no grupo,
Porque às vezes a ilustração fica mais, né? É uma chargezinha, mas fica mais claro da gente compreender. E ele coloca muita questão do expressar-se, né? Tem que dizer o que está sentindo. Não adianta você fugir. E quando você diz o que está sentindo, você pode alterar toda aquela atmosfera, né? Que estava ali de pessoas sem entender o que estava, né? Começa a criar um clima e você não sabe se aí você começa a se sentir mal e não sabe o que está acontecendo entre você e aquele público, né? Eu estou falando aqui numa palestra, né? Então você começa a perceber que ninguém está prestando atenção. Então uns vão vai continuar fingindo que está tudo bem, né? Para não cair no processo de vulnerabilidade. Mas o certo é, gente, espera aí, vamos parar tudo aqui. Eu gostaria, né, o meu desejo é que vocês prestem atenção. Há algo que eu posso fazer para melhorar aqui a minha palestra? Vocês sentem necessidade de alguma coisa que não foi dita? Então, a gente tem que, sim, aí sim, a comunicação se faz, porque o objetivo, vamos dizer, de uma palestra é que as pessoas que estão assistindo recebam, né? E se sintam integradas àquilo. E aí, o fingimento de que eu faço de conta, estou fazendo, e os outros fazem de conta que estão assistindo, não é bom. É um perde-perde para todo mundo. Então, isso já traga até para o professor, né? Ele começar também a fazer essa observação para quem é professor, de que, não, eu faço a minha parte, e simplesmente dizer, eu finjo que estou dando aula e o aluno finge que está assistindo. Não é. É só perde-perde, né? Então, é parar e ouvi-los, né? Tem muitos atritos ainda hoje nas escolas, com professores e com alunos. Um aluno, agora há pouco, conhecido meu, filho conhecido meu, disse assim, a professora me detesta. E botou isso na cabeça. Se ele botou isso na cabeça, algo aconteceu que não foi dito entre os dois. E ela passou a fazer atos que, para ele, era cada vez que ela detesta... Para outra aula, assim, ela me detesta mais ainda. Era uma aula de inglês. Então, assim, tem algo que não foi dito nas duas partes. Né? Então, é nesse ponto que o menino, esse jovem, ele não está mais conseguindo aprender, porque se irmou com a professora, e aparentemente a professora se irmou com ele também, né? Porque tem que ter algo tá ali que não está funcionando bem. Então, há uma incompreensão e aí é necessário o menino, eu até coloco que o professor tem que ter essa observação maior, né, de quem é a turma dele e quais são os processos, escutar cada um daqueles alunos. A comunicação não violenta para a educação é fantástica, porque você começa quando ele fala observa, é o primeiro ponto. Como é que está? Está todo mundo integrado? Quais são os conflitos que aquela sala de aula está tendo? E se há conflito, vamos começar com aquele grupo ou com aquele aluno, principalmente, né? Puxar ele até individualmente para dizer qual é a sua necessidade, o que é que está faltando. Eu acho muito bonita essa fala do Rosenberg, quando ele chega e diz, vamos conversar, o que é que está acontecendo, né? Porque, às vezes, ele não está sendo escutado nem em casa, nem em canto nenhum, e aí criou-se um estereotipo de que ele é né? E ele é obrigado a ser aquilo porque, poderosamente, de tanto dizerem que ele era um péssimo aluno, o menino se tornou um péssimo aluno, né? Então, assim, a gente materializa. Regina, vamos aí, Regina. Bom dia. Eu queria colocar um caso aqui. O que aconteceu comigo? Na realidade, já faz bastante tempo, né? Porque eu, de formação, eu sou bibliotecária, mas eu trabalhei muito tempo na área da cultura e nós tínhamos um projeto com crianças, né? Que a gente fazia numa instituição e a gente acabava até trabalhando um pouquinho de reforço escolar, essas coisas assim, né? Com as crianças. E tinha o caso de um menino que ele era tido assim como o terror da turma, porque ele não parava quieto. Então, ele tinha toda essa... Ele já trazia, né, toda essa... Aí, uma vez eu conversando com ele, eu
propus um exercício e tal, né? Aí ele falou para mim, mas eu não vou fazer isso não. Eu falei, mas por que você não vai fazer? Você não quer nem tentar, tal? Porque eu sou burro. Eu falei, como assim você é burro? Me conta isso, né? Ele falou assim, meu pai fala que eu sou burro, que eu não vou aprender nada. Aí a gente começou a conversar, e eu comecei a passar, né? A gente começou a conversar, e, enfim, fomos fazendo novas propostas de atividade e tal, tá? E foi uma coisa muito legal, porque das notas baixas, ele estava sempre abaixo da média, então ele tinha sempre problemas com os professores, até por conta dessa falta de comunicação mesmo, né? E a gente fazia um trabalho separado com os pais também e tal. Sei que o menino foi assim de E para B, sabe? Na época era esse o conceito, né? Já tem aí um bom tempinho. Então, assim, colocar essas questões mesmo é muito importante dentro, né? Seja no trabalho também. Eu venho de uma área, assim, eu sempre trabalhei na área da cultura, né? Que eu sou funcionária pública aposentada, então eu sempre trabalhei na área da cultura e nós tínhamos o pessoal que trabalhava na parte de cima da biblioteca, o pessoal que trabalhava na parte de baixo, e eram dois mundos totalmente diferentes. A comunicação entre esses dois setores era muito difícil. E como eu já vim dessa coisa da gente se comunicar mais, né, tal. Então, isso era um impacto muito grande, né, essas relações. Então, isso tudo é muito difícil mesmo, né? E, às vezes, quando uma pessoa fala, mas eu sou assim, aí a gente entra no questão do yoga, né? Que a gente fala, não, você não é assim, você está assim nesse momento, né? Se você está, você pode mudar. Que a gente fala no yoga, a gente fala de você não se identificar com a situação, né? Então, não colocar, mas eu sou desse jeito. Aquela síndrome de Gabriela, né? Que a gente fala, eu nasci assim, eu cresci assim e sou mesmo assim, né? Então, o yoga, eu acho legal também que ele vai desmistificando toda essa questão, né, da gente. E eu acho que trabalhar esses conceitos da comunicação não violenta, ele acaba puxando todos essas outras filosofias, né? Que vai trazendo para a gente. E, inclusive, a gente estava falando da internet, que tudo termina, às vezes, em vez de terminar em pizza, termina em pancadaria, né? Os debates de internet. Então, tentar trazer isso para o nosso dia a dia mesmo, né? Até dentro de casa. Outro dia eu estava falando isso para minha irmã, às vezes acontece alguma coisa, você chegar e falar, olha, eu não gostei disso que você fez, não achei legal, né? Então, vamos tentar mudar isso, vamos tentar melhorar, porque às vezes essa falta de diálogo também, até dentro de casa, muitas vezes a gente traz de fora e espelha dentro de casa, ou a gente faz o contrário, né? Está vivendo em casa, a gente carrega para fora. Só que é como aquela história que a gente diz, família, sai as bagunças, mas todo mundo perdoa tudo, né? Só que lá fora o mundo é diferente, né? As visões são diferentes. Eu queria trazer essa contribuição aí para o grupo. Muito bom, gente. muito bom, Regina. Deixa eu só falar sobre esse comentário assim. Eu gosto muito da visão do mestre Masaharu Taniguchi, né? Porque ele sempre fala assim, que nós já somos perfeitos, nós já somos iluminados, nós somos filhos de Deus, nós somos amorosos, inteligentes, nós já somos tudo isso. A nossa imagem verdadeira, ela já é assim. Só que no mundo fenomênico, que é esse mundo da terceira dimensão, estamos manifestando a questão da doença, a questão da dificuldade de aprendizagem, mas isso são reforçado pelo nosso sistema familiar, de como o pai, por exemplo, esse garoto que você fez o comentário, que o pai dele falava que ele era burro. A vida toda ele vai se sentir um burro, porque o pai que era a referência dele, porque o pai e a mãe são os nossos heróis. A criança vê o pai e a mãe como os heróis. Então,
Se os pais falavam isso para ele, ele sempre vai se sentir um burro. Então, tudo é projeção da nossa mente. Quando, no caso da esposa lá, meu marido parece uma parede. Mentalmente, ela falava para ele, tanto verbalmente e mentalmente, ele parece uma parede. Realmente, ele vai continuar sendo uma parede, porque essa é a imagem que ela vê dele. Quando a gente começa a mudar a nossa atitude mental em relação às pessoas, a visualizar o positivo, mesmo que não esteja manifestando, uma hora essa manifestação vai aparecer, porque tudo é projeção da nossa mente, entendeu? Então, tipo assim, eu converso com a minha filha, não, a professora tal não é uma professora boa. Eu sempre falo, começa a visualizar que ela é uma professora boa, que a aula vai ser maravilhosa quando você chegar, porque você vai tirar as pedras das mãos. Quando a gente tira as pedras da mão, tudo fica mais fácil, entendeu? O conteúdo você começa a aprender. Agora, quando você cria resistência, e essa resistência está na mente, e a mente está ligada ao nosso ego, entendeu? De trazer consciência, trazer essa consciência que está ligada à nossa alma, que é o nosso eu verdadeiro. Era só isso que eu queria comentar. Se tiver mais alguém para comentar, senão... Posso fazer? Eu venho da área da educação e eu sempre trago comigo. O sistema é muito enrijecido. Enquanto não levarem para dentro das universidades essa comunicação não violenta, começar a colocar, não vai mudar. Eu fico olhando assim, a educação, ela tá, as pessoas são muito rígidas, elas foram formadas naquilo. E hoje, para trazer o professor mais atual, está muito difícil, porque ele já vem sofrido de casa também. Então, ele já traz aqui. Então, ele não pode se mostrar vulnerável dentro de uma sala de aula. Então, ele vai ter que aprender o novo. E quando eu li aquele livro do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo, não sei se você já... Gente, aquilo dá vontade de eu rasgar o meu diploma e desejava uma escola mais humanitária, um ensino mais humanitário, para trazer para esse sentimento. Porque senão, nós não somos ensinados a pensar, nós não somos ensinados a levar por esse lado emocional. E o que vai reger nós muito hoje é essas emoções nossas. Então, eu fico olhando, eu olho para a educação, falando da educação, eu me arrepio, porque a base está ali. Ela não tem que dar função de educar de pai e mãe, mas ela contribui, sim, porque se o aluno chega lá e fala para o professor que ele é burro, muitas vezes a professora acaba confirmando que ele é assim também, porque ela também não está aberta para o novo. E enquanto, então, é por isso que o meu foco é nisso. Enquanto o sistema educacional não mudar para que leve esse advogado, por mais que dentro da profissão dele ele precisa defender, mas ele tem que ter um olhar mais humano. E muitas vezes, dentro de algumas profissões, o financeiro é o que está em primeiro lugar. Eu não sei, às vezes eu fico assim, eu não sei se está dentro do contexto, é porque eu não li o livro, as outras partes, então eu fico assim, faço um comentário ou não faço. Não, todo comentário é válido, entendeu? O que eu ia não dizer, se preocupe, entendeu? Todo comentário é válido e faz completo sentido. Eu acho que o grande, o que a gente tem de mais valor aqui é exatamente os comentários, né? E eu também eu sou do Ministério da Educação também, Silvana, sou aposentada do MEC. Então, a gente sabe o que, né, que é tudo muito... É como se estivesse ainda dentro da Matrix, não? A Matrix, quando a gente fala de Matrix, é exatamente de uma caixa fechada, onde eu até não falo caixa, normalmente eu falo que é uma gaiola que você mesmo entra e fecha, sabe?
eu já uso dessa forma. Você entrou, você tinha uma gaiola vazia, você entrou e você se trancou. Porque aquelas grades, quem tem que tirar é você mesmo, né? Então, não foi ninguém que colocou lá, não. Você mesmo entrou. Porque era a área de conforto. Fica mais confortável estar ali. E olhar fora, às vezes, não é tão confortável, porque vai trazer a vulnerabilidade, né? E aí você tem medo de... Bora, Regina. Eu acho que é a questão de você tentar se defender, né? Assim, pelo menos quando eu era criança, na escola que eu estudei, a minha segunda série foi muito difícil, porque eu tinha uma professora de matemática que eu tinha muito medo dela. Eu ia muito mal em matemática. Eu não conseguia desenvolver bem, né? E ela não ajudava, era uma coisa assim, a professora em si, ela não ajudava, ela era muito... Eu só de olhar para ela, eu já tinha vontade de não estudar, de não ir mais na escola. Então, eu acho que a gente acaba arrumando um ponto de... alguma forma de se defender. Então, às vezes, essa de você entrar na grade, aí, na gaiolinha, né? Você acaba buscando essa questão para se defender mesmo, né? E hoje em dia, apesar de a gente ainda ter essas grades, de ter todas essas questões, já começou a se abrir um pouco, no sentido de que a criança ter um pouco mais de respeito pela criança, né? Lembro que na época em que eu estudei, pelo menos, da minha primeira à quarta série, haviam professores que elas eram ou muito maternais ou elas eram muito carrascas. Então, isso acabava, né? Então, essa questão da educação, realmente eu concordo com a colega, com o que ela falou, que existe uma rigidez, sempre existiu essa rigidez muito grande, né? E eu já era uma criança que, para mim, eu gostava de conviver com adulto. Eu não gostava de criança da minha idade. Não conseguia me relacionar bem com elas, né? Então, isso tudo já provocou... Nossa, eu tive muitas questões complicadas, até de comunicação mesmo, né? É bem difícil mesmo. A gente tem que estar atento a essas coisas, com os nossos pequenos, aí, com o que está acontecendo hoje em dia. E a gente está abrindo para um leque triste aí, né? Essa coisa aí de invasão de escolas, a violência dentro das escolas aumentaram demais, né? Essa do psicológico saiu agora para o vamos fazer, né? Então, eu acho que é uma preocupação muito grande. Se não houver realmente uma comunicação melhor entre pais e alunos, pais e filhos, né? Pais e professores, acho que tem que haver essa união, essa conversa, porque senão eu não sei, fico pensando onde a gente vai parar com tudo isso, né? E num momento como esse, a comunicação, esse tipo de trabalho, né, esse tipo de conversa tem que expandir, não pode ficar só nos âmbitos do grupo de estudo, sabe? É tentar levar isso para fora mesmo, de alguma forma. Eu estou pensando até uns projetos, eu venho do yoga, venho também das terapias, eu sou terapeuta quântica também, né? Então, a gente tem que começar a fazer esse movimento mesmo, sabe? Expandir, né? Tentar levar essa luz para fora só desse ambiente aqui. Ô, Regina, quando você estava falando, né, quando começou falando do yoga, eu também fiquei pensando nisso, acredita, foi ressonância, porque eu estava aqui, poxa, dava uma live muito boa com a Regina, né, uma conversa no outro horário da noite, que tem mais público, e a gente começar a fazer algumas lives. Então, eu vou planejar com a Lívia para a gente começar a pensar em umas lives, né? Silvana, se prepare aí também, que você tem muito conteúdo aí para dar para a gente, é como se fosse uma mini palestra, e aí você fala sobre a educação, a Regina, e a gente sempre puxando a questão da comunicação não violenta e uma temática, né? E educação, e essa coisa mesmo, dessa coisa holística, eu acho que a Regina pensa aí também no tema, Regina, tá? Porque a gente tem que expandir mesmo, não é só ficar aqui, né? Isso aí também eu acho que é muito importante. E aí a gente abre tipo uma sessão assim, que eu já tinha pensado uma coisa tipo assim, café, tipo um café filosófico mesmo, né? Uma coisa assim,
Lembra, Lívia, que eu falei, mas eu tinha falado sobre a constelação, né? Que era um café relacionado com constelação. Até a Lívia disse café, mas é essa coisa da gente expandir isso para mais outro campo, tá? Então, vamos pensar nisso, porque aqui a gente está com Zoom, sem nenhum problema, a gente faz ao mesmo tempo, eu vou ver como é que faz aqui para ele, ao mesmo tempo, estar no YouTube, ao vivo, né? Para a gente fazer uma coisa mais expandida, tá? Mas aí é o tempo de vocês se programarem, eu quero que Regina se programe para isso. E, Silvana, fica o convite também, viu, Silvana? Eu sei que é desafio, mas é desafio amor. De você poder falar um pouco sobre educação né? E não tem que se preocupar que esteja muito centrado nisso aqui, não. É a gente poder trazer uns diálogos, né, Lívia? Lívia também, aí eu quero contribuir com a gente, viu, Lívia? Pensa aí também na temática. Lívia até anotei. Lívia, olha o que eu anotei aqui. Que fala preciosa. Tirar as pedras da mão. Gente, isso aqui é uma preciosidade, o que ela falou, né? Está aqui anotado, viu? Tirar as pedras da mão. Isso diz tudo. Olha, temos aqui também já. Olha, tá vendo, Lívia? Regina anotou também. Que fala preciosa. Essa daqui, viu? Fale ouro. Tá falhando, sabe, Sandra? Não sei por que que tá falhando. Várias vezes a fala de vocês está falhando para mim. Mas espero que não esteja, quando eu leio, falhando para vocês, né? Tá ótimo. Mim... Mas deu para escutar que sua fala foi preciosa. Ai, Jesus, ela não está ouvindo. Mas vai ver a gravação. Tá tudo certo. Né? Tem gravação aí para gente. Bora, Lívia, vamos continuar. Será que ela falhou agora de vez? Lívia, consegue ouvir a gente? Manda no chat. Que daí... Tá, vou continuar. Alguém pode colocar no chat essa frase, porque eu estou no celular, fica ruim aqui para colocar. Então, vamos lá. Dando continuidade, formando um vocabulário de sentimentos. Ao expressar sentimentos, é melhor usarmos palavras que se refiram a emoções específicas, em vez de palavras vagas, genéricas. Por exemplo, se dizemos sinto-me bem quanto a isso, a palavra bem pode significar alegre, animado, aliviado ou várias outras emoções. Palavras como bem e mal impedem que o ouvinte entenda facilmente o que sentimos de fato. A lista a seguir foram compiladas para ajudar a aumentar sua capacidade de exprimir os sentimentos e descrever com clareza uma ampla gama de estados emocionais. Como é provável que uma pessoa se sinta quando suas necessidades são atendidas? Absorta, afetuosa, agradecida, alegre, alerta, aliviada, amigável, amorosa, animada, arrebatada, assombrada, à vontade, bem-humorada, calma, calorosa, cheia de alegria, comovida, complacente, confiante, corajosa, curiosa, deslumbrada, desperta, despreocupada, empolgada, encantada, com êxtase, enlevada, entregue, entretida, entusiasmada, envolvida, esperançosa, esplêndida, estimulada, estupefata, eufórica, exultante, fascinada, feliz, grata, iluminada, impressionada, incentivada, inspirada, intensa, interessada, livre, magnífica, maravilhada, orgulhosa, otimista, perceptiva, plácida, radiante, realizada, relaxada, revigorada, satisfeita, segura, sociável, útil, viva. Como é provável que uma pessoa se sinta quando suas necessidades não são atendidas? Abandonada, abatida, aflita, agitada, alvoroçada, amargurada, amedrontada, angustiada, ansiosa, apática, apavorada, apreensiva, arrependida, assustada, aterrorizada, atormentada, brava, cansada, carregada, cética, chateada, ciumenta, confusa, consternada, culpada, deprimida, desalentada, desamparada, desanimada, desapontada, desconfiada, desconfortável, descontente, desesperada, desencorajada, desiludida, desolada, despreocupada, encabulada, enciumada, encrencada, enjoada, entediada, envergonhada, exagerada, exaltada, exasperada, exausta, fraca, frustrada, horrorizada, hostil, impaciente, impassiva, incomodada, indiferente, infeliz, inquieta, insatisfeita, insegura, insensível,
instável, irada, irritada, irritável, letárgica, magoada, mal-humorada, melancólica, monótona, mortificada, nervosa, obcecada, oprimida, perplexa, perturbada, pesarosa, pessimista, péssima, preguiçosa, prostrada, preocupada, rancorosa, receosa, rejeitada, relutante, ressentida, segregada, sensível, solitária, sonolenta, soturna, surpresa, taciturna, tensa e triste. Fazer um resumo aqui. O segundo componente necessário para nos expressarmos são os sentimentos. Desenvolver um vocabulário de sentimentos que nos permita nomear ou identificar de forma clara e específica nossas emoções nos conecta mais facilmente uns com os outros. Ao nos permitirmos ser vulneráveis por expressarmos nossos sentimentos, ajudamos a resolver conflitos. A CNV distingue a expressão de sentimentos verdadeiros de palavras e afirmações que descrevem pensamentos, avaliações e interpretações. Aqui tem o exercício 2, expressão de sentimentos. Se quiser verificar se concordamos a respeito da expressão dos sentimentos, faça um ciclo ao redor do número à frente de cada uma das afirmações que corresponda a sentimentos expressos verbalmente. Eu vou ler, aí vocês, se vocês quiserem, quem não tiver o livro, né, coloca aí do lado, número 1, em relação ao que achou. Aí depois eu leio os comentários, para ver quem acertou, né? Quem está afinado. Vamos lá. Vou ler só mais uma vez. Se quiser verificar se concordamos a respeito da expressão dos sentimentos, faça um ciclo ao redor do número à frente de cada uma das afirmações que correspondam a sentimentos expressos verbalmente. Número 1. Primeira frase. Acho que você não me ama. Número 2. Estou triste porque você está indo embora. Número 3. Fico assustada quando você diz isso. Número 4. Quando você me cumprimenta, sinto-me negligenciado. Número 5. Estou feliz que você possa vir. 6. Você é nojento. 7. Sinto vontade de bater em você. 8. Sinto-me mal interpretado. 9. Sinto-me bem pelo que você fez por mim. 10. Não tenho valor algum. Então, na primeira frase aí, acho que você não me ama. O que vocês circularam? Alguém quer comentar a primeira frase? Vamos lá, Então, eu falo. Acho que você não me ama. Isso é sentimento ou é avaliação? Né? Eu acho que é a avaliação. A avaliação. Porque a palavra acha é o que você está pensando, não é o outro. Não é o que eu estou sentindo. Isso. Uhum. Próximo, Lívia. Vou ler o comentário do texto, né? Aí depois eu volto para a pergunta. Se você circulou esse número, discordamos. Não considero que você não me ama seja um sentimento. Para mim, a frase expressa a que a pessoa acha que a outra sente, não que ela mesma sente. Quando a palavra sinto é seguida de pronomes como eu, você, ele, ela, eles, isso, que, como ou como se, o que se segue em geral não é o que considera um sentimento. Exemplos de expressões de sentimentos poderiam ser: estou triste ou me sinto angustiado. Agora vamos lá para o número 2. Estou triste porque você está indo embora. É sentimento ou avaliação? Abra o áudio, meninas. Luzanira e Regina, para falar aí. Sentimento. Sentimento. Triste Porque está sentimento. dizendo É um como eu estado, né? estou. É um estado. Um estado de... Um estado de sentimento. Vou colocar aqui a resposta do livro.
Se você circulou esse número, concordamos que é um sentimento, foi expresso verbalmente. Acertaram aí. Número 3. Fico assustada quando você diz isso. Sentimento ou observação? Ou avaliação, aliás. Sentimento. Sentimento. Porque mostra o meu estado, como eu estou. Assustada. Não sei. Então, número 3. Se você circulou esse número, estamos de acordo que um sentimento foi expresso verbalmente. Agora, número 4. Quando você não me cumprimenta, sinto-me negligenciado. Sentimento ou avaliação? Avaliação. Avaliação. Se você circulou esse número, discordamos. Não considero negligenciado um sentimento. Para mim, essa palavra expressa que a pessoa acha o que a outra faz a ela. Uma expressão de sentimento poderia ser: quando você não me cumprimenta à porta, sinto-me sozinho. Número 5. Estou feliz que você possa vir. Sentimento ou avaliação? Sentimento. Sentimento. Se você circulou esse número, concordamos que um sentimento foi expresso verbalmente. Número 6. Você é nojento. Sentimento ou avaliação? Avaliação. Avaliação. Péssima por sinal. Se você circulou esse número, discordamos. Não considero nojento um sentimento. Para mim, essa palavra expressa o que uma pessoa pensa da outra, não como ela se sente. Uma expressão de sentimento poderia ser: sinto-me enjoado. Essa é uma avaliação violenta. Número 7. Sinto vontade de bater em você. Sentimento ou avaliação? Avaliação. Se você circulou esse número, discordamos. Não considero que a vontade de bater em alguém seja um sentimento. Para mim, isso é a expressão de que uma pessoa se imagina fazendo, não como ela se sente. Uma expressão de sentimento seria: estou furioso com você. Número 8. Sinto-me mal interpretado. Sentimento ou avaliação? Avaliação. Se você circulou esse número, discordamos. Não considero mal interpretado um sentimento. Para mim, essa expressão diz que uma pessoa que acha que a outra faz, nesse caso, a expressão sentimento poderia ser: sinto-me frustrado ou sinto-me desestimulado. Número 9. Sinto-me bem pelo que você fez por mim. Sentimento ou avaliação? Eu coloquei como sentimento. Se você circulou esse número, concordamos em que se expressou um sentimento verbalmente. Contudo, a palavra bem é vaga quando utilizada para expressar um sentimento. Geralmente, podemos manifestar os sentimentos com mais clareza, usando outras palavras. Por exemplo, nesse caso, aliviado, grato ou estimulado. Número 10. Não tenho valor algum. Sentimento ou avaliação? Avaliação. Avaliação. Estou dizendo de mim. Se você circulou esse número, discordamos. Não considero que não tenho valor algum. Manifeste um sentimento. Para mim, a frase expressa o que essa pessoa pensa de si mesma, não o que ela está sentindo. Exemplos de expressão de sentimentos poderia ser: sou cético quanto aos meus talentos, ou sinto-me infeliz. Agora nós encerramos a leitura do capítulo 4, agora eu vou abrir para os comentários. Caso alguém queira poder encerrar o nosso grupo de hoje, o nosso grupo de estudo. Então, está livre aí para quem quiser comentar. Bom, que delícia, né? A gente até faz com muita
um capítulo tão suave, né? Portanto, a gente finaliza, e a gente está numa frequência agora de que a cada encontro a gente consegue finalizar o capítulo. O primeiro foi engraçado, porque a gente ainda estava numa adaptação e o Luiz levou dois encontros. E aí vê como a gente começa a entrar, né? A gente entra no ritmo, na frequência, né? E aí a gente caminha, a gente navega tão suavemente, né, no processo. Então, isso é muito legal. E é uma observação minha desse estudo. Fora que, Me assim, trouxe uma... as contribuições são maravilhosas. Isso, Silvana? Não, e me trouxe aqui uma reflexão, o quantas vezes a gente fica ali numa caixinha de poucas palavras. Eu estou aqui encantado com tantas palavras que a gente pode expressar para estar substituindo outra, e a gente sempre busca o que é mais simplório. Por que nós não podemos estar buscando umas palavras, né, melhores, ou umas palavras com um sentido mais profundo? E a gente acaba ali ficando naquele mundinho, na comodidade, que me bateu muito aqui, foi a comodidade da gente ficar nas coisas simples. Olha, o tanto aqui que uma coisa para atender às minhas necessidades, quantas de palavras inspiradoras que veio aqui para se definir um sentimento, e é o mesmo jeito do outro, e a gente fica na simplicidade. Isso mexeu comigo, isso foi um estapelefe. Para mim veio uma coisa muito assim, como a gente avalia muito mais do que sente, né? Me veio isso muito forte, assim, observando essa quantidade de vocabulários, de como a gente pode se expressar, como a gente avalia mais do que a gente sente, e como a gente confunde avaliação com sentimento. Isso eu acho muito interessante, achei muito interessante isso, porque eu não tinha pensado por esse prisma, né? Mesmo com todas as filosofias que a gente vai estudando e aprendendo, às vezes tem que ter um clique para, né, puxar a gente para o presente, né, realmente, assim, E me veio isso, a questão de como a gente avalia muito e a gente não percebe, né, que a gente está sempre avaliando, uma coisa louca. A gente está se avaliando o outro, e a gente esquece de sentir. Aquela coisa que vem em umas conversas anteriores, né, que a gente fala muito de você sente, pensa e age, né? E a gente pensa e age mais do que sente. É muito interessante isso. Eu também sou de falar bastante, então eu vou fechar aqui, senão vou embora. Lu, quer falar alguma coisa, Lu? Luzanira? É bem isso mesmo. Às vezes você substituir uma palavra, você muda todo o contexto e auxilia, né, a pessoa também a se enxergar de uma outra maneira, né? Dá muda todo o contexto meu e o do outro também, né? É interessante, gente, que essa publicação ela é muito antiga, né? Não é coisa recente. Eu lembro que eu trabalhei num setor que a gente tinha um curso que era para a polícia, que era sobre resolução de conflitos e tudo mais. E esse livro foi trabalhado. Até conversando com uma colega minha recentemente, que também é aposentada, quando ela viu que eu estava trabalhando no livro, ela disse: Sandra, esse livro não era aquele livro. Eu tenho ele ainda, Sandra, que era daquele período que tinha aquele curso da Polícia Militar, né, que era sobre essa coisa de conflitos. Porque ele é usado para diversos campos, né? Então, que era uma coisa de humanização desse trabalho da polícia, né? Dar um pouco mais de humanização na hora de uma apreensão e aquela coisa. E aí é interessante. Aí veja, só que isso ficou sendo trabalhado para resolução de conflitos em casos, né, mais
específicos. Não foi pensado isso como uma forma de prevenção contra a violência, né? De ir prevenindo isso dentro das escolas, porque às vezes falta no planejamento essa visão de futuro, né? E essa visão da possibilidade de crises, né? Porque essas crises elas acontecem sim. Então, no contexto até escolar, e a gente vê quando o governo, né? Vamos dizer alguém que está administrando a cidade, né? Ele também tem que ter um grupo que vai trabalhar questões de conflito, né? Porque os conflitos vão existir. E aí, isso na escola também, no contexto escolar, é uma coisa que nunca foi pensada. Quando sempre existiu conflitos, né? Então, sempre era só o psicólogo traz o psicopedagogo, aquela coisa, mas de ter um trabalho com uma publicação dessa que não é nova, né? Ela ressurge realmente no apogeu de crises do humano mesmo, né? De conflitos entre humanos entre humanos, né? Então ela ressurge assim como uma forma de, vamos repensar mais uma vez que humanos queremos ser, porque eu acho que hoje o que pega, que é muito importante a gente começar a pensar sobre isso, é que a gente está entrando num campo tecnológico onde vai chegar robôs, e vai chegar sim, eles estão pegando todo o conhecimento que nós estamos distribuindo, né, nas redes, e em todas as nossas feições. Quando a gente dá o comando de ter um programinha, um aplicativo, onde ele lê os nossos traços, né, de rosto, aquilo ali está sendo levado para essas grandes corporações que elas vão construir robôs cada vez mais humanos, né? E a gente está dando toda essa ferramenta. E muitas vezes, até vi essa semana uma robô que ela é muito conhecida, e quando o cara botou o dedo no nariz dela, vê como estamos, né? Pegou esse robô, botou o dedo assim, em cima dela, ela fez assim, pá. Ou seja, ela está trazendo os nossos traços de humano, né? De que naquele momento ela poderia como robô, mas ela está trazendo as percepções do humano. E aí vamos lá, ok, robô no planeta perfeito. Mas que tipo de robôs vamos querer, né? Porque o que é que estamos alimentando ele de quê? Esse é o que é o grande problema. Porque a gente está alimentando de violência. Então, isso para mim sabe com muita clareza, porque ele é um espelho nosso, né? E eu não vou nem entrar em contextos de que ele vai pegar do que vai acontecer, porque isso para mim é muito claro, mas não precisa entrar em contexto agora. Mas eu só falo essa questão do que nós é que alimentamos esses bonecos, né, mecanizados. E alimentamos ele de quê? Né? Na hora que uma pessoa humana pega o dedo e bota na frente de um robô, e o robô pá, mete a mão, aí é quando a gente precisa rever, né? Porque quem está alimentando de conhecimento, de informação, somos nós. Porque a gente está dando conteúdo, está dando conteúdo. E que conteúdo estamos repassando? Que informações estão sendo alimentados esses robôs? Né? Estou trazendo a questão dos robôs porque isso para mim está muito forte, tem vindo muito forte. E às vezes a gente diz, mas isso está longe, isso não vai alterar em nada. Né? As discussões são até muito assim, vai ser ótimo, mas tem muitos filmes que trazem, mostrando, né, o Eu, Robô e tudo, algumas consequências e eu digo da retroalimentação desse ser mecânico, né? Então, por isso que eu trouxe um pouquinho para cá. Mas é mais para a gente entender que a gente precisa cada vez mais se centrar, se escutar e ver o que estamos emitindo, né? Porque, como Regina disse, a gente às vezes pensa que está dizendo algo e a gente está avaliando, né? A gente pensa que está estamos falando do nosso sentimento, mas estamos, na verdade, sempre avaliando, porque isso está tão forte na gente que é automático.
E a publicação traz para a gente, pelo menos, um momento de dizer o que eu quero. Se eu tenho filho, o que eu quero né, passar para esses meus filhos. Se eu tenho neto, o que eu quero passar para esses meus netos. Se eu sou professor, o que eu quero passar para os meus alunos. Né? Se eu sou um influenciador digital, acorda influenciadores, eu quero influenciar como? Né? Então, é sobre isso. Tá? Eu amei o de hoje, deixa aí, Lívia, para fechar, encerrar, e aí a gente vai propor outras coisas, viu, Regina, Célia? Sejam muito bem-vindas aqui, quero vocês em outros projetos, vamos pensar nessas lives, tá? E Lívia também, Lu também, viu, Lu? Lu está muito sentada, só vive sentadinha, está na zona de conforto, está bom de sair da zona de conforto também, vamos mover isso aí, essa mente que está aí brilhando, viu? Carlinha também está aqui, Carla está acompanhando, não está podendo conversar com a gente aqui, mas eu sei o quanto ela está aqui, porque ela está gostando, e ela expressa isso com a gente em outras redes que a gente conversa. É isso, gente. Lívia, vamos fechar? Vamos. Então, Então antes de foi fechar, ótimo. alguém quer falar mais alguma coisa antes de fechar? Eu só queria pedir se tem como você enviar no meu PV depois a aula 1, 2 e 3 para mim começar a iniciar a leitura do meu livro, para seguir. Sim, tudo certo, eu mando sim. Lívia, vamos fechar. Passo para você o bastão da fala. Tá, então, gente, eu quero demonstrar aqui meu agradecimento a cada uma de vocês por estarem acreditando nesse projeto, né, da leitura do livro de A Comunicação Não Violenta, juntamente com comentários. Então, toda quarta-feira, estamos aqui reunidas nesse horário de 9 horas, e a dinâmica é essa: leitura, e fica aberto também, quem tiver o livro físico, que quiser ler também, compartilhar a leitura, fique à vontade. Então, só agradecer mesmo. Meu muito obrigada a cada um de vocês, tá? Gratidão. Deus abençoe cada um de vocês. Que seja um dia muito abençoado, iluminado, as suas famílias. Muitas bênçãos. E é isso. Gratidão mesmo. Então tá, meninas, até a próxima. Beijo iluminado, dia iluminado para cada um de vocês.